Eu falei pela manhã que é muito interessante o culto, esse momento de louvor, onde a igreja se reúne, que aqui a igreja se reúne, que somos igreja onde nós estamos, pelo menos esse é o princípio bíblico. E aos domingos, ou nos dias de culto no templo, a igreja se reúne. E há uma expressão de louvor, uma expressão de adoração, onde cada um se expressa da maneira que foi capacitado, foi chamado. Alguns dançam, outros tocam instrumentos, outros cantam, outros pregam, mas todos estamos debaixo da mesma autoridade, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo chamado, que é o chamado que Cristo nos fez. E isso nós precisamos ter no coração como algo de valor eterno, de algo que de valor incorruptível, de algo de valor que transcende tudo aquilo que nós conhecemos nesse mundo material, visível, concreto. Eu quero deixar uma reflexão com os irmãos nesta noite, uma mensagem que eu creio que da parte do Senhor, para começar em mim e para a igreja, em João capítulo 8, a partir do versículo 31, João 8, 31 é um texto muito conhecido. Eu quero falar sobre o tema Jesus, a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. E diz assim João a partir do 8, a partir do 31. Então disse Jesus aos discípulos que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vamos repetir comigo? Todo aquele que pratica o pecado, comigo, só essa parte. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando nós olhamos neste evangelho, alguns capítulos anteriores e também nos demais evangelhos, nós vemos que por várias vezes pessoas se aproximaram de Jesus, ou foram enviadas até Jesus, ou até os seus discípulos, ou até João Batista, para perguntarem acerca de Jesus, quem era Jesus. E nós vemos já no Antigo Testamento, quando os profetas falam acerca do Messias, que era Jesus, eles chamam de Jesus o Senhor Justiça Nossa, ou Jesus a Estrela da Manhã, ou lá em Isaías capítulo 9:6, ou 6:9, 9:6, que sobre os seus ombros está o principado, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E agora Jesus está pregando ali para alguns judeus, e vários deles se convertem. E Jesus então olha para aqueles que haviam crido nele e deixa uma recomendação muito séria. E eu sempre, ou por várias vezes quando eu prego, eu faço questão de enfatizar que nós precisamos pegar a palavra que está aqui, de Gênesis, Apocalipse, que foi escrita há praticamente 2000 anos atrás, e grande parte muito antes disso, algumas 7 séculos antes, 6 séculos antes de Cristo. E quando nós a lemos, trazermos para os nossos dias e trazendo para a nossa vida. Então, quando nós vemos Jesus falando para aqueles discípulos: se permanecerdes nas minhas palavras, na minha verdade, então verdadeiramente serão meus discípulos. E eu trazer esse texto para mim, no entendimento de que há uma necessidade, para ser discípulo de Cristo, de permanecer na palavra dele.
nos princípios que Ele nos deixou, nas orientações e nos mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, para mim. E Ele então diz àqueles discípulos que, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus está dizendo aqui que há uma necessidade de libertação. Percebe que o versículo fala antes assim, que Jesus estava falando para aqueles discípulos, ou mesmo, para aquelas pessoas que haviam crido nele. É o primeiro passo. Crer no Senhor Jesus. E aí a gente percebe que há naquelas pessoas um resquício do velho homem, ou talvez muito ainda do velho homem, que precisa ser morto, crucificado, que precisa ser restaurado e transformado. Porque eles olham para Jesus e falam assim: olha, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos livres? Tipo assim, nós já somos livres. E assim é cada um de nós. Naquele primeiro dia em que você levantou a sua mão, talvez num templo como esse, dizendo: Senhor Jesus, eu aceito como meu Salvador. Ou na sua casa, ou em qualquer lugar, e você talvez nem levantou a mão, mas dentro do seu coração, com Jesus, a partir de hoje, eu quero me entregar a Ti, eu me entrego a Ti. Foi o primeiro passo. E você trazia para dentro de si, então, um homem cheio de pecados. Quando eu digo homem, estou dizendo homem e mulher, cheio de pecado, de manias, de sujeiras, de coisas que não agradavam a Deus. E não agradavam a Deus porque faziam mal a você, ou ainda faz mal a você, se você ou eu ainda continuamos na mesma prática. E aqueles homens não estavam entendendo que Jesus estava falando dele como sendo a verdade. E mais à frente, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora Jesus já os trata como discípulos, fala assim: ó, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e onde eu estiver, vocês estarão comigo, e eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, e ele conforta o coração dos seus discípulos. Mas para isso, ele precisou antes mostrar àqueles homens, não somente aqueles judeus que estavam se convertendo nesse dia, mas a todas as pessoas que se convertiam com a sua palavra, dizendo assim: vocês precisam de uma libertação, vocês precisam de uma libertação. Versículo 34, em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E eu estava pensando nesse versículo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, Jesus está tratando aqui como a consequência do pecado é escravidão, porque o pecado escraviza o ser humano. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma escravidão. Foi assim: esses homens estavam num estado de escravidão inconsciente. Mas eu pensei melhor, falei: não era inconsciente. Era uma escravidão ignorada. Por que não era inconsciente, mas era ignorada? Porque todas as pessoas, quando erram, quando pecam, quando desagradam a Deus, quando estão numa vida que sabe que está em discordância com o propósito, com o plano de Deus para cada ser humano, para cada pessoa, ela está consciente no seu pecado, no seu erro, e isso traz para si culpa. Ou seja, não é uma escravidão ignorada, ou melhor, inconsciente, mas é uma escravidão ignorada. Ignora-se o fato de ser escravo. E para nós esse termo escravidão pode não fazer tão sentido no século 21, embora ainda haja algum trabalho escravo, mas infinitamente menor, por maior que ainda seja, é infinitamente maior do que na época de Jesus, onde o escravo, a escrava, era tratado como coisas.
E não tinha necessariamente a ver com a cor da pele. Aquele que devia para alguém, ele era entregue como escravo para pagar a sua dívida. José, ele não fez nada de errado, a não ser querer fazer o melhor para a família, e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Chegou até o Egito e serviu ali por muito tempo como escravo. Então, quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, vocês, independente do século que vocês vivam, quer seja agora, ou no século 20, ou 21, ou 30, se chegarmos lá, se vocês se entregarem ao pecado, vocês estão se fazendo escravo do pecado. Isso significa que você deixa de ter o valor de ser humano, de uma obra criada com tanto amor, com tanta alegria, com tanta atenção, com tanto cuidado, e passa a ser então visto como uma coisa, não mais como um ser pensante, com livre-arbítrio e etc. Escravidão ignorada. E talvez você pode estar pensando que não tem muito a ver com você ou conosco. E eu quero discordar de você, não simplesmente para provocar uma briga, uma contenda com você, mas te provocar numa reflexão. É bem provável que tenha alguma área ou algumas áreas da sua vida em que você não consegue. Caímos lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É porque nós ainda estamos no processo. E quanto mais nós alimentarmos esta área que nos derruba, que nos faz escravos, menos humanos nós somos, mais coisas nós somos. Quanto mais nós nos distanciamos daquilo que nos distancia de Deus, consequentemente, parece que é o óbvio, mais próximos de Deus e da vontade dEle e do propósito de Deus nós estamos. Porque você e eu fomos chamados para um propósito. E o pecado não faz nada a não ser nos diminuir e nos afastar desse propósito. Quantos homens, quantas mulheres de Deus que foram levantados por Deus para fazer coisas maravilhosas, tinham chamados confirmados, comprovados por Deus, e caíram, e muitos deles sucumbiram e não mais se levantaram. Eu me lembro, eu era criança e eu via aí na televisão, preto e branco, Jim Swaggart. Quem já ouviu falar? Só os mais depois do 20, né? Eu falei depois dos 30, hein, você? Aquela televisãozinha encheada, ele tocava piano, ele cantava. Aquele homem foi tremendamente usado por Deus para alcançar milhares e milhares de vidas de pessoas pecadoras, também como ele, chegaram aos pés de Jesus. E pelo menos 3 vezes, ele caiu em adultério. Quantos homens, quantas mulheres, quantos homens que caíram engodados pelo poder, pela fama, pelo falso negócio, pela ganância de ter mais, que dedicaram-se mais e mais para aquilo que traria a ele dinheiro, recurso, e foi se afastando de Deus. É por isso que nós, pastores e líderes, e nós, homens e mulheres de Deus, envolvidos com a obra do Senhor, com o reino de Deus, nós ficamos preocupados quando a pessoa começa a trabalhar, e não se faz outra coisa a não ser trabalhar. E aí, quantas vezes no meu gabinete pastoral, a pessoa vinha lá: pastor, eu quero estar mais tempo com meu marido, ele trabalha tanto. Pessoas que ganhavam dinheiro e ganham dinheiro, e ganhavam, mas não tinha tempo com a esposa, não tinha tempo com os filhos. E aí eu perguntava para o marido: por que você trabalha tanto? Eu quero ver minha família bem. Será que estar bem é ter coisas? Será que o estar bem é ter muito dinheiro no banco? Ou será que o estar bem é estar bem com o cônjuge, estar bem com os filhos?
estar bem com as pessoas que estão ao redor. Eu falei pela manhã, e quanto tempo, eu já tenho mais de 30 anos de conversão, e quantas vezes eu feri a minha esposa com atitudes indevidas, eu feri os meus filhos, porque tinha uma área na minha vida que precisava ser liberta. Então quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, Ele está dizendo que quanto mais nós permanecemos nele e Ele em nós, e nós somos discípulos dele, mais nós recebemos dele e mais nós somos libertos, transformados. E quando aqueles homens dizem, olha, nós somos descendentes de Abraão, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, nós somos membros da comunidade cristã renovada, ou nós somos membros da Assembleia de Deus, ou nós somos membros da presbiteriana ou metodista, ou qualquer outra igreja. Nós somos homens e mulheres, falhos, sujeitos ao pecado. E é por isso que Jesus, pouco antes de subir, Ele diz aos seus discípulos, olha, orai e vigiai, porque vocês estão preparados, mas a carne é fraca. O espírito está preparado. Nós precisamos entender que há coisas em nós que precisa ser mudado. Às vezes o nosso jeito de falar com o nosso cônjuge. Quantos casamentos, eu disse isso pela manhã, e eu quero repetir aqui. Quantos casamentos são destruídos por falta de comunicação, por uma comunicação errada, palavras agressivas, que ferem, que distanciam, que esfriam, que acabam com o desejo de querer estar juntos. Quantas vezes eu e a minha esposa brigamos por motivos fúteis, falta de comunicação, falta de querer se humilhar, ceder, cooperar um com o outro. Relacionamentos familiares, fraternais, relacionamentos na igreja, que sucumbem, porque não nos deixamos ser transformados por Deus. E eu quero usar a mesma ilustração que eu usei aqui pela manhã. Antes de ficar o tempo integral como pastor, eu fui vendedor de máquinas para a indústria de móveis. Então tem aqueles móveis que são fabricados em série. Tem empresas que fabricam 1000 guarda-roupas por dia, 500 racks, 1000 e não sei quanto móvel por dia, não é por mês. Então eles precisam de uma... Alguém conhece alguma indústria assim? Está lá no fundo. Beleza, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então imagine fazer 1000 roupeiros ou guarda-roupas no dia. O trabalho precisa ser rápido, mas precisa ser bem feito. Então às vezes há uma linha de produção na indústria que vai de 50 metros, 100 metros de comprimento. E eles pegam aquelas chapas de MDF, que parece madeira, mas não é, e coloca na primeira máquina uma lixadeira. E essa lixa começa a tirar aquelas imperfeições, aquelas variações daquela peça. E depois passa numa segunda máquina para lixar mais um pouco. E dependendo da situação, numa terceira. E à medida que vai lixando, ela vai recebendo um produto. E ela precisa ser lixada para que o produto que vem depois seja bem absorvido. E o fato é que no final, depois de verniz, depois de tinta, impressão, às vezes chega lá no final, totalmente diferente do começo. Às vezes com algumas figuras impressas, cores diferentes. É uma coisa bonita de ver. Nós precisamos nos permitir nesse processo de transformação. Muitas vezes nós somos casca grossa. Para quem não sabe o que é isso, é aquela pessoa que é do jeito dela, ela quer formatar os outros, ela quer que tudo seja como ela quer que seja. É o seu jeito de falar, o seu jeito de decidir. E nós que somos pais e que somos casados, nós entendemos bem isso porque na família nós passamos isso.
E quantas vezes nós pais, e quando eu digo pais, estou dizendo o pai e a mãe, queremos definir o que os filhos fazem ou deixam de fazer. E somos contrariados e somos chateados. Mas no final o Senhor ministra no nosso coração, nos levando a entender que Ele tem o tempo dele. E eu posso dizer pela minha família que, a partir do momento em que eu entendi que Jesus Cristo, independente de eu estar numa denominação, se eu permitisse que Ele trabalhasse em mim, Ele me libertaria de tudo aquilo que eu precisava, e ainda há coisas que precisam ser libertadas. Então Ele ministrou no meu coração, ministrou no coração da minha família. E eu tenho uma família perdoadora, uma família que me ama, uma família que me incentiva. E eu não sei aqui quantos casamentos, espero que não, mas podem estar em crise. Eu quero dizer que a melhor pessoa neste mundo para você é o seu cônjuge, com todos os defeitos que ele tem, todos. Pastor, mas passam de 10, continua sendo ainda. Pastor, mas chega no 20, ainda é ele. Pastor, mas já passou dos 50. É, minha filha, essa bênção que você escolheu. Quem é casado aqui? Levanta a mão, você. Vou aproveitar esse casal que está mais perto aqui. Alguém obrigou vocês a casarem? Não. O jovem ali demorou um pouquinho, acho que não, né? Ele pensou assim, eu acho que não. Escolhas. E glória a Deus pelo seu cônjuge, glória a Deus pelo seu cônjuge, pelo meu, pela minha esposa, que esteve comigo nos momentos onde ninguém mais acreditava em mim. Nem como cristão, nem como profissional, nem como pessoa, nem como nada. Desacreditado. Quando eu digo ninguém, estou falando no nível humano. Porque Deus não acredita em nós, Ele acredita no poder do seu amor por nós, que é capaz de nos transformar. Não pense que você e eu somos capazes de alguma coisa boa. Não somos. Eu sempre digo que cuidado com aquilo que você acha que você não é capaz de fazer. Um homem e uma mulher sem Deus é capaz de coisas horríveis. Um homem e uma mulher que não se deixa ser transformado por Deus é capaz de coisas horríveis, que vai além de qualquer senso moral. E a prova disso é só olharmos aí na internet, na mídia, outras coisas horríveis acontecendo. Mas Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, cuidado com essa escravidão ignorada. Vocês precisam conhecer a verdade, para que essa verdade os livre do pecado. E mais à frente o apóstolo Paulo diz: olha, porque agora vocês estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Versículo 35, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica em casa, mas o filho fica. Quantas pessoas que estão em casa, mas não estão? E aqui eu estou falando na casa do Pai. Quantas pessoas que estão em casa, mas sentem-se como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Que não tem intimidade com o Pai. Que não tem alegria de estar na presença do Pai. Que não reconhece a si mesmo como filho. E não sabe que como filho tem uma herança maravilhosa vinda do Pai. Não sabe que como filho ele tem a certeza da salvação, a certeza de que um dia vai estar para sempre com o Pai. Porque não está em casa. É como o servo. E Jesus falou: o servo, ele vai embora. Ele pode ser vendido, ele pode ser morto, ele pode não estar aqui amanhã, mas o filho fica. E é esse convite de Deus para nós. Ele quer que nós fiquemos com Ele.
Sabe por quê? Não é porque você é a melhor ou a mais bonita pessoa do universo. Não é porque você é bonito, feio, alto, magro, gordo, rico, pobre. Porque Deus te ama. E o movimento que nós vemos de Deus na direção do homem, desde Gênesis a Apocalipse, é um movimento de cima para baixo, vindo em nossa direção, nos buscando incessantemente, tentando nos alcançar, tentando se fazer percebido por nós, fazer que o seu amor seja percebido por nós ao ponto de nós nos entregarmos a Ele. Nós vemos lá em Gênesis quando o casal pecou e eles fogem de Deus, e Deus vem para o jardim e fala: cadê vocês? Embora já sabendo, estamos aqui escondidinhos, cheios de vergonha. E aí talvez se fôssemos nós apontaríamos o dedo para eles e diríamos: sabe por que vocês estão aí? Porque vocês pecaram, pecadores. Deus olha para eles e vê a sua nudez e se compadece deles, e pega de um animal, o primeiro sacrifício narrado na Bíblia, e faz roupa para Adão e Eva cobrir a sua nudez. É isso que Jesus faz. Enquanto o diabo quer mostrar a nossa nudez, a nossa vergonha, quer nos expor, quer nos confundir, quer nos derrubar, quer dividir a nossa casa, quer nos afastar dos nossos entes queridos, quer nos afastar da presença de Deus, Jesus, a verdade que liberta, Ele quer nos aproximar de Deus, quer nos cobrir, quer nos resgatar, pagar o preço pelo nosso pecado e nos trazer para perto de Deus. E por isso que o pastor Júnior disse aqui na ceia, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz, para que eu e você esteja perto de Deus. O movimento de Deus é sempre indo na nossa direção, é o sagrado indo na direção do impuro. Que religião que você conhece que o seu Deus, o seu ser adorado, faz isso, se move nessa dinâmica do puro diante do impuro, do eterno em direção àquele que é corruptível, aquele que morre, aquele que não vive para sempre, mas para trazê-lo para perto de si e perdoar os seus pecados. Deus perdoou Adão e Eva. Deus perdoou Paulo por perseguir a sua igreja. Deus perdoou Pedro. Jesus perdoou Pedro. E toda vez que eu falo desse texto, eu me emociono quando Judas, traindo Jesus, chega com aqueles soldados, e ele já tinha combinado com os soldados: olha, aquele que eu der um beijo, que era um sinal que tinha entre eles, de um beijo fraterno, é esse que vocês estão buscando. E Judas vem com aqueles homens, beija Jesus, e Jesus, sabendo o que Judas estava fazendo, Jesus sabia o que Judas estava fazendo, da mesma forma que Jesus sabia o que você e eu fizemos há algum tempo atrás, ou talvez ainda vamos fazer amanhã. Jesus olha para Judas e ele não fala assim: seu traidor, bandido, seu lixo da sociedade. Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, aqui vem. Jesus olha para você nessa noite: amigo, amigo. E quando Jesus chama Judas de amigo, sabe o que está dizendo? Mesmo me traindo, eu te amo. Você pode não me considerar seu amigo, mas eu sou teu amigo. Você pode se afastar de mim, mas eu quero estar perto de você. Você pode escolher o erro, o engano, o pecado e até o suicídio, mas eu quero estar perto de você. E onde eu posso ir, eu vou. Amigo, para que vens?
E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Amigo, para que você vem aqui? Amigo, eu quero transformar você nessa área, nessa situação, nesse pecado que te escraviza. Eu quero convidar você a fazer um exercício comigo nessa noite. Qual área da sua vida que você tem mais dificuldade? E essa que vem primeiro aí, ela é a mais urgente. Talvez você tenha outras áreas, mas essa é a mais urgente. Você precisa, Senhor, me coloque na lixadeira urgente. Me passe 1, 2, 3 vezes. Me molde. Tire as curvas que não precisam. Senhor, tire aquilo que precisa ser tirado, mas faça a sua obra em mim. E Paulo, em Filipenses capítulo 1, diz que o Senhor começou boa obra em nós e Ele há de completar. Fiel é aquele que prometeu, Ele há de cumprir. Eu quero convidar você nessa noite a ficar em pé. Eu quero convidar você nessa noite, feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos um instante. Eu não vou dizer para você imaginar, eu vou dizer para você crer que o Senhor Jesus está aí com você, onde você está. Pastor, mas eu não mereço. É verdade, eu também não. Nenhum de nós merece. Amém? Feche os seus olhos. Jesus está aí com você. Pense nisso e creia nisso. O que você tem para dizer a Jesus com relação a você mesmo, a você mesmo? Diga a Ele agora. Pode ser mentalmente, se quiser dizer audível, entre você e Ele. Sobre você, o que você quer dizer para Jesus nesse momento? O que você quer dizer para Jesus nesse momento sobre aqueles que são casados, sobre o seu cônjuge? Você acredita na obra do Senhor na vida do seu cônjuge? Por mais que às vezes é difícil conviver, diga: Senhor Jesus, eu aceito a obra que o Senhor está fazendo na vida do meu cônjuge. E tenho para Ele, a partir desse dia, se eu ainda não tinha um olhar de fé, que o Senhor está transformando. O que você tem para dizer para Jesus com relação aos seus filhos, filhas? Vocês que são pais, como eu. O que você tem a dizer para Jesus com relação aos seus pais? O que você tem para dizer para Jesus com relação às pessoas da comunidade que você congrega? Seu pastor, seu líder de célula. Diga para ele nessa hora. E eu quero, talvez tenha alguém no nosso meio, feche os seus olhos ainda, que nunca se rendeu a Cristo, disse: Senhor, a partir de hoje eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. E você quer fazer isso nessa hora? Sua mão onde você está, eu quero orar com você. Tem alguém? Alguém? Tem alguém que porventura está afastado e você, por motivos, você deixou de congregar e sente-se afastado da congregação, e você quer reconciliar-se com Jesus e com o corpo de Cristo, a partir de hoje servir ao Senhor com alegria. Tem alguém? Levante sua mão onde você está, eu quero orar com você. Tem alguém? Não? Amém? Eu quero fazer um último convite nessa noite. Você que, como eu, que tenha uma área que você entende que precisa ser liberta. Você entende, talvez você não entende nada, não pensa nada em específico, mas você entende que está no processo de transformação. E você quer que o Senhor continue. E você quer dizer nessa noite: Senhor Jesus, não desista de mim. Continue a me transformar. Levante sua mão assim comigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus não desistirá de você, irmã, meu irmão. Jesus não desiste de nós. As pessoas podem desistir de nós. Nós muitas vezes queremos desistir de nós mesmos, mas Jesus não desiste de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Entendemos, Senhor, que é o Teu agir.
Não temos mérito algum nisso, Senhor. Por isso nós nos rendemos à tua vontade, ao teu querer. Te pedimos, Senhor, que nos transforme.